Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Érica. Bem-vindos ao Resumo Reformado. Aqui é o nosso espaço para a gente analisar conteúdos teológicos, né? Sempre buscando aprofundamento bíblico com rigor, clareza e, claro, à luz da tradição reformada. Isso aí. E hoje, olha, o desafio é interessante. A gente vai mergulhar num clássico aqui do Brasil, o que é filosofia do Caio Prado Júnior. E a nossa ideia é ver como é que isso conversa ou não conversa, né, com a teologia reformada. Boa, porque, assim, é uma análise bem materialista, né? Será que dá para tirar algo útil disso? Ou as bases são diferentes demais? É a grande questão. Bom, vamos começar pelo centro do argumento dele. O Prado Júnior, ele diz que filosofia não é ficar, tipo, viajando, né? Tem um objeto específico. Que seria o próprio conhecimento, certo? Diferente da ciência que foca na realidade, a filosofia seria esse conhecimento do conhecimento. Exato. Ele rejeita aquela ideia de ser só ginástica mental. Para ele, essa reflexão sobre o como a gente conhece, isso é o filé da filosofia. E ele diz que isso vem lá de trás, dos pré-socráticos. Assim, aquela busca pela substância, por algo permanente no meio da mudança toda. Eles já estavam pensando sobre como a gente conhece o mundo, no fundo. Isso. E aí evolui, né? Passa por Parmênides, que já sacou o ser como uma coisa da mente, e claro, Platão, né? Com a divisão clássica, mundo das ideias, onde está o conhecimento de verdade, e o mundo sensível, que é mais opinião. E é aí que entra a crítica mais forte dele, que é contra Aristóteles, né? A tal da inversão idealista. Exatamente. A crítica é que Aristóteles teria, digamos, confundido as ferramentas da nossa mente, os conceitos, a linguagem, com a realidade lá fora. Como assim? Tipo, ele pegou as categorias do pensamento e projetou no mundo. Isso. É como se ele dissesse: olha, a estrutura da minha lógica é a estrutura do universo. Prado Júnior acha que isso é inverter as coisas. Entendi. Então, conceitos como, sei lá, matéria, espaço, tempo, que a gente usa para organizar o que a gente pensa, teriam virado coisas reais na filosofia aristotélica. Aquilo que chamam de reificação. Exatamente essa a crítica dele. E ele argumenta que essa inversão meio que contaminou a filosofia e a ciência por muito tempo. O pessoal ficou mais focado em deduzir coisas a partir desses conceitos do que, de fato, investigar o mundo, os fatos. Faz sentido, olhando pela ótica dele. A ciência moderna, então, para ele, só engrenou quando superou isso e voltou para a experiência, para o experimento. E ele vê a filosofia moderna, tipo de Bacon até Kant, Hegel, como um retorno a essa questão fundamental. Como a gente conhece, como a nossa mente se conecta com o que está fora dela. E aí o debate idealismo versus materialismo fica central, imagino. Totalmente. Ele dá valor ao Hegel por coisa da dialética, né? Mostrar que os conceitos não são parados, eles se mexem, se relacionam. E, claro, ele puxa para o Marx. Como Marx usou esse método dialético para entender o conhecimento dentro da história, da sociedade. Ok. Então, o cenário que ele pinta é filosofia, o estudo do conhecer, uma crítica forte à metafísica clássica e uma leitura bem materialista da coisa toda. Agora, a pergunta que não quer calar. E a teologia reformada nisso tudo, como fica? Bom, aí a gente entra em outra seara, né? A primeira diferença é gritante. A base do conhecimento, a epistemologia. O Prado Júnior trabalha num quadro puramente secular, imanente. Deus não entra na equação. A razão humana parece ser a medida de tudo. E para nós, na visão reformada, não é bem assim, né? De jeito nenhum. O fundamento último do conhecimento verdadeiro, principalmente sobre Deus, sobre a realidade final, é a revelação dele nas Escrituras. Nossa razão é importante, claro, é um dom de Deus, mas não é autônoma. Ela depende da graça, ela foi afetada pela queda. Exato. E isso já conecta com a visão de ser humano e de história, que é outro ponto de choque, né? No Prado Jorge, cadê criação, queda, pecado, redenção, a soberania de Deus? Não tem. A análise dele, muito na linha marxista, foca nas determinações sociais, históricas, na luta de classes, enfim. A visão reformada parte de outro lugar. Fomos criados à imagem de Deus, mas essa imagem foi distorcida pelo pecado. A história é o palco onde Deus age para redimir. São perspectivas radicalmente diferentes. E a questão da realidade mesmo, a metafísica, aquela crítica à inversão idealista, pode até ter um ponto, talvez.
um alerta para a gente não transformar nossos conceitos teológicos em ídolos. Sim, esse alerta é válido. A gente não pode confundir o nosso falar sobre Deus com o próprio Deus, que é transcendente. Mas, dito isso, a teologia reformada afirma com toda a clareza que existe sim uma realidade objetiva, criada e sustentada por Deus. Uma realidade que a gente pode conhecer de verdade, ainda que não totalmente, porque Deus se revela. E o quadro do Prado Júnior, focado na construção social, talvez não dê conta desse realismo cristão, né? Fica difícil encaixar, porque a ênfase dele está muito no processo humano, histórico de construção do conhecimento. A ideia de uma verdade objetiva ancorada em Deus não parece ter espaço ali. E por fim, o próprio papel da filosofia. Para ele, é essa investigação autônoma do conhecer. E para nós, Na tradição reformada, classicamente, a filosofia é vista como ancilla theologiae, uma serva da teologia. Ela ajuda a pensar, a articular, a entender a revelação, mas a fonte, a norma final, a escritura. A definição do Prado Júnior é bem diferente disso. entendido. Então, resumindo a ópera, o livro do Prado Júnior oferece uma perspectiva histórico-materialista interessante sobre a filosofia como epistemologia, como estudo do conhecer. Mas do ponto de vista reformado, falta o principal, né? Falta Deus como criador e revelador, falta compreensão do pecado e seu impacto no nosso conhecer, e falta escritura como autoridade final. São mundos bem distintos. Com certeza, uma análise que mostra bem como os pontos de partida, os pressupostos, levam a lugares completamente diferentes. Fica a reflexão, né? Como nós cristãos podemos usar as ferramentas filosóficas de forma sábia, aproveitando o que elas podem oferecer, mas sem abrir mão dos nossos fundamentos na palavra de Deus? Ótima pergunta para a gente continuar pensando. Olha, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. Esperamos vocês no próximo Resumo Reformado. Isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!